E eu não sei porquê, e a gente tá falando mais ou menos dos anos 2000, surgiu esse assunto de o homem foi à lua não no meio da sala de aula, faculdade de jornalismo. Aí o cara, claro que não foi à lua, tudo mentira. Ele falou, foi porque daqui da Terra dava pra ver o módulo lunar pousado na lua. Dava pra ver? Não dá. Não tinha como? Não, com telescópio? Não dá. O que dá, então vamos lá. Pra você ver o módulo lunar, eu já fiz essa conta ao vivo até. Pô, eu usava esse argumento, agora não vou poder usar mais. Você precisa de um telescópio. Me Não, ferrei. esse aí não, mas eu vou te dar outro. Me manda, Mas eu vou te dar um substitui que agora eu fiquei sem chão aqui. Pra ver o módulo lunar pousado lá, eu já fiz essa conta ao vivo. Você precisaria de um telescópio de 150 metros de diâmetro. Porra. E o máximo que a gente tem hoje na Terra é de 10. Pô, aí tá bravo, hein? Porra. Então, não dá. Mas, o que acontece hoje? Aí talvez tenha sido isso que ele quis falar. Quando os astronautas foram lá na Lua, eles Ou deixaram... então eu entendi errado também, né? Então, eles Pode ser que eu deixaram entendi um errado. espelhinho. Um conjunto de espelhos. Entendi. E aí acontece, você vai em observatórios, alguns observatórios... Você consegue... Você atira o laser exatamente naquela coordenada e o laser volta. Entendi. Se você atira pro lado, o laser não volta. Então a gente tá atirando Legal. a coordenada que eles falaram que deixaram. Isso aí substituiu legal. Então é isso aí do laser. Foto não dá. Foto não dá. Daqui da Terra não dá. Teria que ter um telescópio Mas de 150 é metros. porque o módulo lunar ficaria muito pequeno olhando? É muito pequeno, cara. Entendi. É uma coisa mínima, né? Mínima. Entendi. Mínima. Não dá Seria pra ver. um átomozinho. Ali seria, como se fosse. É muito pequeno na superfície da Lua. Mas o laser o pessoal acerta. Mas esse espelho é grande? Ele tem um diâmetro Ele é um grande? espelho, sei lá, cara. Esse tamanho dessa mesa aqui, mais ou menos. E É que o não cara é um só, consegue mirar... tem uma série. Uma série espelhinhos. Aí o cara mira mais ou menos... Ele sabe mais ou menos onde é que tá Não, ali, ele né? tem a coordenada exata Perfeito. da onde eles deixaram. Tá. Tanto que se você mira pro ladinho, Sei. o laser vai e não volta. Sim. Quando você mira no espelho, o laser vai e volta. Com a coordenada Com certinha. a coordenada certinha. Legal. Então essa aí é uma das maiores provas, cara, de que... E os caras calculam também a velocidade do laser de ida e volta pra saber se ele tá fazendo o trajeto Isso. inteiro e não voltando antes? Exato. Aí dá os 348 mil, 350 mil Entendi. quilômetros, Porque 400 mil, oscila, depende, né? Depende de onde que a Lua tá. É. E é assim que eles vão medindo e é assim que a gente sabe que a Lua se afasta da gente a 3,8 centímetros por ano. Entendi. Então é tudo com essa medida aí. Uhum. Então, essa medida tem. Foto não dá pra fazer. Isso é infelizmente. interessante também, que eu já vi o pessoal do design inteligente falar que se você anda pra trás no tempo, como a Lua tá se afastando, se a Terra tivesse 4,5 bilhões, a Lua estaria tão próxima da Terra que ela ia ser atraída pela... Ela não só estava próxima da Terra, como ela estava dentro da Terra. Entendi. A ideia Até o dia essa que bateu. teoria que Exatamente. a teoria mais aceita é que a Lua saiu da Terra. Saiu da Terra. Foi Como um é que é impacto. essa teoria aí, Sérgio? Uma das grandes questões é como que a Lua se formou. De Tem onde que várias vem esse hipóteses. troço? A Lua pode ter sido capturada, ela pode ter sido formada junta, por exemplo, entendeu? Só que tem como a gente ir com evidências científicas mostrando que ela não foi nenhum desses aí. A ideia de formação da Lua, que tem mais evidências, é de que há mais ou menos 3,5 bilhões de anos atrás, Entendi. um objeto que tinha mais ou menos o tamanho de Marte, Porra. chamado Theia, bateu na Terra. E quando ele bateu na Terra, ele se misturou com o manto da Terra e arrancou um pedaço da Terra. Igual o cara toma um tiro e sai por trás. Exatamente. Entendi. Só que aí arrancou e foi um pedaço de manto e tal, e isso ficou orbitando a Terra e pum, formou a Lua. E como que a gente mostra isso? A Lua teria sido formada da aglutinação desses pedaços? Desses pedaços, exatamente. Condensou na forma da Lua? Porque na hora que arrebentou, saiu um monte de pedaços ficou orbitando. Aí, com o tempo, esses pedaços foram se aglutinando e pum, formaram a Lua. Entendi. Entendeu? Aí formou a Lua. E aí tem várias evidências. Por exemplo, você vai lá e estuda os isótopos de elementos químicos que tem na Lua, são bem iguais aos que tem na Terra. Tá. Então Como tem várias... um parentesco aí. E na Terra aqui, nós já fizemos experimentos de onda sísmica que a gente descobriu pedaços do que seria esse objeto que bateu na Terra 3,5 bilhões de anos atrás. Entendi. Que é Mas Theia. seria esse objeto como se fosse um meteoro gigante? Qual é a classificação dele? Cara, é porque naquela época aí, nós estamos falando no início do Sistema Solar, você tinha muitos objetos grandes colidindo. Entendi. Tinha Então, várias massas Nem ali. era asteroide, não. Eram objetos mesmo. Entendi. Entendeu? Uhum. E aí esse bateu na Terra, chamado de Theia. Theia. Theia bateu na Terra, arrancou, quando saiu, formou Mas a Lua. isso deve ter interferido na gravitação ali da Terra, né? Isso interferiu em muita coisa. Deve ter Só deslocado que- ela, né? Só que a Terra, né? A gente tem que lembrar que isso é 3,5 bilhões de anos atrás. Sim. A Terra ela era basicamente um oceano de magma. Tá.
Entendeu? Ela não é a Terra como é. Não era Porque sólida. Quando a gente pensa com a Terra que é hoje, dá uma catástrofe. Né? Deu também, obviamente, mas a Terra ela era um negócio mais plástico. Sei. Entendeu? Entendi. Era isso. Entendi. Era um oceanozão de magma, mais ou menos. E aí bateu, esse objeto bate e arranca. Tu tem simulações lindas que mostram como que deve ter sido, né? E aquela teoria do pessoal falou que... Então a Lua teria 3,5... A Lua teria 3,5 bilhões de anos. Aí os caras falam que pela poeira espacial que a Lua atrai, quando eles pousaram na Lua, os caras tinham calculado que deveria ter metros de poeira pro módulo lunar pousar, mas tinha só um pouquinho. Os caras foram surpreendidos por isso. Eles não foram surpreendidos porque eles já sabiam. Sabiam porque que era? Antes da missão Apollo levar o ser humano para lá, os Estados Unidos teve 2 missões. Fizeram um probe lá do... A Ranger e a Entendi. Surveyor. Entendi. A Ranger, eles mandavam sondas daqui para colidir de propósito com a Lua. Sim. Justamente para estudar essa profundidade do regolito que a gente chama. É regolito que chama? É. Mas isso não seria incoerente com essa ideia de uma Lua tão velha? Essa camada pequena de poeira? Não daria uma suspeita, pô, será que ela é mais jovem? Cara, não teria. Isso aí não tem muito a ver, entendeu? Ela ter uma camada de... Porque aquilo ali é um regolito, né? Mas é só a parte superficial. É tipo assim, você falou que hoje já se sabe que a Lua está se afastando da Terra... 3,8 centímetros por ano, né? Então, parece que tem uma taxa também de aumento desse regolito. Então, aí se você andar para trás, você fala, pô, então a Lua não é tão antiga assim, porque teria que ter uma quantidade... Então, mas aí que tá. A Lua vai perdendo muito regolito, né? Ela e a perde? quantidade de impacto que ela teve. Entendi. Entendeu? Isso vai espalhando. Isso aí é que se você considerar a Lua um negócio que não vai ter impacto, não vai ter nada. Entendi. Aí tudo bem. Aí essa conta até bate. Tá, entendi. Só que pega a Lua que sofre, sei lá quanto sofreu. É só olhar a Lua, né? Todo cheio de cratera, tudo aquele impacto. Sim. Aquilo aí acaba com essa ideia aí. Porque, espalha, né? você tem que colocar... Dá uma espanada. Você tem que colocar isso aí na conta, no né? cálculo, né? Na equação. Exatamente. E aquela... Não teve um satélite recente que eles chocaram na Lua? Deve ser no ano 2000. Tem. Que aí eles falaram que a Lua como se vibra igual um sino. deu um eco, né? Aí deu aquela intenção que ela era oca. Né? Mas hoje é um consenso isso? Que a Lua é oca? Que ela... Não, a Lua não é oca, não. Mas teve esse eco igual um sino? Cara, então, aí é o lance do cientista querer colocar um jeito pra vender a notícia também, né? Vendeu o jornalzinho dele. Vendeu o jornalzinho do cara lá em Dallas, né? Aí o cara falou, a Lua vibra igual um sino. Entendeu? Isso na época virou um slogan, né? Aí, ó, falando que a Lua é oca e tal, vocês estão mentindo para... Cara, o negócio é o seguinte, a composição da Lua, entendi, ela não é igual a da Terra, obviamente, entendeu? Apesar de ser meio parente aí, segundo a teoria. Os isótopos. Os isótopos. Tá. Os isótopos, você vai lá e pega um elemento químico de lá, entendi, você tem a mesma proporção e tal, não sei o quê, então beleza. Entendi. Agora, por exemplo, a Lua tem L3, a Lua tem muito tório, muito cobalto, coisa que aqui na Terra a gente não tem. Sim. Tem vários elementos porque ela não tem atmosfera. Tá. Então isso ajuda a ter esses elementos. Então isso é um negócio. O lance dela vibrar é justamente por conta da composição química dela. Entendi. Então, que pessoal, mas não acontece nada disso. Não dá a entender que é oca, né? Porque se ela fosse oca, a gente nem registraria as ondas. Tá. Entendeu? Entendi. A onda não propaga aonde não tem nada. A onda precisa de material para ela se propagar. Entendi. Então, só de ter registrado a onda, já sabe que ela não é oca. Esse lance dela vibrar igual um sino, a gente já sabia desde a missão Apollo. Quando eles mandaram essas sondas primeiro, né? Não, a própria mesmo. Apollo? A Apollo, ela foi lá e instalou sismógrafos. Tá. Quando ela decolava, sim, ela perdia... O módulo de ascensão... Ficava para trás? Não ficava para trás. Tá. Ele era jogado intencionalmente para colidir com a Lua. Entendi. Para fazer o estudo, né? Para gerar o sismo. Entendi. Então eles faziam isso. Legal. Então eles fizeram isso várias vezes. E é daí que vem o lance. A Lua vibra igual um sino, paraná, entendeu? Mas isso aí é porque é uma reverberação que acontece das ondas. Mesmo ela sendo maciça, ela vibra, né? Reverbera o som ali, né? Quando você pega a onda, em vez de ter uma onda só assim, você tem a onda e depois você tem a reverberação. Entendi. É mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui na Bacia do Paraná, aqui no interior de São Paulo. Você faz um estudo sísmico ali por causa do basalto, a onda entra dentro do basalto e ela fica presa. Aí fica ressoando. Aí fica reverberando. Então quer dizer que o estado de São Paulo vibra igual um sino também. Entendi. É oco, né? Seria oco. Seria oco, mas não é, entendeu? E então... aquela... Tô aproveitando para tirar umas dúvidas com o Serginho, que eu acho que é do interesse da galera também. Manda aí, pode mandar. Tem uma teoria que eu acho também interessante. Eu tendo a acreditar nessa teoria de que
o homem foi à lua, mas a filmagem é fake porque eles não quiseram filmar o que eles viram lá. Porque realmente a filmagem tem muitos problemas, Eu falei pra né? ele que todo mundo duvida da filmagem. Não, a filmagem tem nada, cara. A filmagem é Você normal. não acha aquela questão das sombras e tal? Cara, não tem, porque o problema o pessoal analisa o negócio da sombra, cara. É porque é muito difícil fazer aquela análise. Primeiro, porque a Lua não tem atmosfera. Entendi. Segundo, que a Lua ela tem várias fontes secundárias. Ah, de luz? Não é de luz, né? É porque quando você joga a luz e você tem cratera, você tem Entendi. pedra grande, pedra pequena, Interfere, né? interfere na sombra daquilo ali, entendeu? Tá. Então, esse lance da sombra aí eu aconselho, várias dessas dúvidas aí são dúvidas sinceras e tal. Existe um episódio do Mythbuster. Ah, tá. Legal. E eles fazem os experimentos. Específico ali. E eles mostram isso aí. Eles Tem pegaram uma o explicação galpão, tranquila ali. eles põem uma fonte de luz pra ser igualzinho o sol e Tá. tal. E aí eles vão colocando. Ó, coloca uma pedra aqui, coloca um Entendi. negócio aqui. E aí você vê como que as sombras vão tudo se quebrando. Mesmo tendo uma fonte de luz única, né? Mesmo tendo uma fonte de luz Tá. única. Entendi, entendeu? interessante. Então tem toda essa parada aí. Uhum. Interessante isso aí. Isso aí tem o pessoal que fala das estrelas. Ah, cadê as estrelas na foto? Ah, sim. Muita É, gente mas isso é fala. questão da fotografia mesmo. né? Então, isso aí não tem... Porque a máquina, ela já saiu daqui Configurada, pra fotografar o quê? Você vai pra Lua, você quer fotografar o quê? A lua, né? A Lua. É. Só que E a lua é branca, né? brilha pra É, caramba. você tem que... Então eles mexeram... Pra não estourar a foto, né? Exatamente. Aí eu falo pra todo mundo... Escurece o fundo, né? Fechou o ISO da câmera. Qualquer um pode fazer esse experimento. É, Cara. É meu só ir pai- na rua de noite, mexer a câmera aqui do celular e tirar a Meu foto do pai céu. é fotógrafo, né? Ele falava que tirar foto assim de casamento da noiva com a roupa branca, né? Estoura. É difícil. Claro. Você tem que fazer uma equação. Se a noiva fosse morena, às vezes a roupa aparecia, o rosto não aparecia. Às vezes o rosto aparecia, né? estourava a roupa, né? É complicado, né? Você tem um elemento muito claro com o outro Exato. mais escuro, o fundo some, né? E por isso que eles mandaram. Mas tem foto de estrela na Lua. Nós mostramos aqui também, porque teve uma missão Apollo que ela mandou um telescópio. Entendi. Um telescópio ultravioleta aí. Aí Tirou ele conseguiu foto de pegar estrela, legal, né? tudo. Então, Uhum. tudo isso aí tem. Aí tem o lance lá da nave sair voando. Expliquei aqui pra galera. Foi um trabalho sensacional de filmar mesmo, de propósito, a nave voando com a câmera que ficava no rover lunar. Sim, E na última, na Apollo 17, foi o pessoal daqui da Terra que operou a câmera. entendi. O pessoal de TV. Sim. Pra fazer ela seguir. Ah, legal. E o negócio é uma das histórias mais fantásticas dentro da exploração espacial. Você isso lembra aí. daquele, você falou do pessoal operando aqui da Terra, lembrei daquele robonauta? Você lembra que eles fizeram? Que era um robô que o cara botava como se fosse uma realidade virtual e ele parecia que ele tava na Sim. Lua. Interessante esse... Eles ainda fazem isso ou ele não existe mais esse, Cara, tem conceito? um robonauta, tem um dentro da estação espacial que ajuda os astronautas. Legal. Mas a história mais legal de robô é o Fedor. Você não Fedor conhece é um não. robô russo. É o nome de um lutador russo, foi É. Fedor Emelianenko. Exatamente. E Ah. ele é o Fedor. Ele foi colocado dentro da Soyuz, sozinho, só ele. Entendi. Ele bateu até continência na hora que ele lançou. É mesmo? É legal pra caramba isso aí. Aí ele foi. Aí a Soyuz, ela vai acoplar com a estação espacial, o acoplamento é sempre automático. Entendi. Só que às vezes dá problema. Tá. E esse dia deu problema. Deu. Só que quem que tava dentro da nave? O robô. O robô. O robô não conseguiu acoplar. Não? Tiveram que fazer o robô voltar. Era o robô que tava pilotando? Era o robô, foi só ele. Foi uma nave Entendi. só com o robô. Então ele era tudo. Ele era o piloto, ele era o comandante, Entendi. ele era tudo. Mas era inteligência artificial? Cara, Era tudo automatizado? Tá, aí a gente já não sabe que nível de IA que tinha ali rodando. Isso aí faz um tempo já. Já tem mais de 10 anos, não, né? Não, tem menos de 10 anos. Menos, né? Tem menos de 10 anos. Não Deve tava ter tão uns avançada assim, 5, né? 6 anos. Não tava tão Uhum. avançada, mas também a gente não sabe qual o nível de coisa que tinha. Mas o mais legal é o seguinte, ele foi, não acoplou, Aham. voltou, pegaram o robô, guardaram numa caixa e jogaram num porão lá na Rússia. Ele tá lá, cara. O Fedor tá lá guardado porque ele não conseguiu cumprir a missão, ó. Ficou de castigo. Ficou de castigo. Imagina se esse robô... E era um robôzão, cara. Entendi. Era um bichão Gastaram a grana, 1,80 m grande. E ele andava assim. É, aí, na hora imponente, né? Imponente. Cara, era muito legal, porque na hora que lançou a nave, ele pegou e fez assim, ó. Da hora. Bateu continência e tudo. Cara, doideira, É. cara. Doideira. Robô o russo é outra história, né, pô? Hã? Robô russo é outra história. história, cara. É, disciplina, né? Mas não conseguiu acoplar. Putz. Falando em robô, Sérgio, essa história do Elon Musk da gente ter 10 bilhões de robôs na Terra, você não fica preocupado, não? Responde pra gente uma Eu outra fico pergunta preocupado. que a gente tem feito aqui. Você acha o Elon Musk herói ou vilão da ciência? Os dois, cara. A minha lógica é para consistente, pô. Eu sou adepto do Newton da Costa. Né? Um pouco dos dois? Os dois, pô. Entendi, Ele entendi. é herói e vilão ao mesmo tempo.